Olá, sejam todos muito bem-vindos ao WeChat, o seu programa de saúde aqui no YouTube. A WeChat é uma iniciativa da Wi-Fi. O meu nome é Fernanda Rocha e hoje estamos recebendo a nutricionista Carolina Sobral. Seja bem-vinda, Carol. É um prazer estar aqui novamente no Wi-Fi, Fernanda, para falar de um assunto tão importante que é o assunto saúde da mulher. Hoje o assunto que a gente vai tratar hoje é menopausa. E eu vou começar com a definição de menopausa pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Segundo a OMS, o climatério corresponde ao período final da fase reprodutiva, que varia dos 40 aos 65 anos, sendo dividido em 3 fases: pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. Os sinais e sintomas do climatério atingem entre 60% e 80% do público feminino. Carol, é muito comum a gente ouvir das mulheres, na fase, que já passaram pela fase da menopausa, relatos de alguns sintomas, como um calor, começa uma transpiração mais intensa, uns calores, distúrbios de humor, algumas relatam processo de depressão, são sintomas comuns que a gente ouve, de relato das mulheres. E aí, com base nessas informações e no que a gente leu agora sobre a OMS, a gente consegue prevenir os sintomas da menopausa com alimentação? Sim, a gente consegue prevenir, na verdade a gente consegue reduzir o impacto desses sintomas, O que acontece? Como muitos sintomas são muito sutis, muitas mulheres só buscam ajuda médica ou ajuda de atendimento nutricional já quando elas apresentam esses sintomas, elas já estão literalmente na fase de menopausa, já estão vivendo isso. Elas já chegaram na menorreia, já não tem mais passam mais pelo período menstrual e elas já estão apresentando alguns sintomas. Então, às vezes, é difícil que a gente consiga retardar porque essas mulheres não buscam auxílio antes. Mas as mulheres que já buscam um estilo de vida saudável, já buscam ter uma alimentação saudável, elas conseguem sim reduzir o impacto dessa transição, dessa transição entre o período fértil, que a gente chama, e a menopausa. E tem uma idade ideal para já pensar em prevenção de sintoma na menopausa? Olha, como a menopausa, muitas pessoas, existe até menopausa precoce, Tem pessoas que a gente vê hoje com 40 anos entrando na menopausa, infelizmente, mas eu acho que a partir dos 40 anos já é uma fase para você iniciar esses cuidados. Já começar a pensar nisso, Sim. E é possível retardar a menopausa? A gente consegue... não a menopausa em si, mas os sintomas, de repente, da menopausa, a gente consegue... Não, a gente consegue, inclusive, retardar, sim, a menopausa, investindo numa alimentação que possa reduzir esse quadro que a gente chama até de infertilidade. Por quê, Fernando? Muitas pessoas associam a menopausa à perda da fertilidade. Isso. E associam a fertilidade somente ao período gestacional. A fertilidade somente está associada à gestação. Só que não necessariamente a fertilidade está somente associada à gestação. Tem essa mulher que, por exemplo, já engravidou, ou a mulher que não deseja engravidar, mas ela deseja manter a sua fertilidade. Por quê? A partir do momento que ela ainda mantém a sua fertilidade, ela mantém os seus níveis hormonais adequados. A partir do momento que ela entra nessa menopausa, os hormônios já são alterados. Então, a gente consegue sim retardar essa menopausa, mantendo ainda o período de fertilidade, sim. Existe algum alimento que ele possa piorar os sintomas da menopausa? Possam acentuar alguma dessas queixas comuns nessa fase? Não nenhum alimento específico em si. A gente, quando fala da nutrição, a gente tem que pensar num todo. Não existe um alimento que vai auxiliar, só um único alimento como um único alimento que vai fazer mal. A gente tem que pensar que a gente, no período da menopausa, a gente deve deve buscar uma alimentação mais equilibrada, para a gente evitar os sintomas, Então, a gente reduzir o impacto desses sintomas, como, por exemplo, o ganho de peso, Então, um alimento que não seja tão calórico, alimentos processados, e aí a gente pode pensar, sim, em alimentos no geral, mas não um alimento específico. Você falou da questão do ganho de peso, eu ia até te perguntar sobre isso mesmo. Uma das queixas que a gente vê as mulheres relatando é a dificuldade de perder peso quando entra nesse período da menopausa, que fica mais lento. Isso realmente acontece? Isso realmente é um fator que é uma das características da menopausa? E como é que a gente pode fazer para tentar burlar aí essa
Sim, as mulheres, algumas relatam dificuldade em perder peso, porque muitas mulheres na menopausa, elas apresentam resistência à insulina, elas reduzem também a massa magra, né, o perfil, a composição corporal dessa mulher, ela é modificada devido a essas alterações metabólicas hormonais. Então, sim, as mulheres têm dificuldade de perder peso por conta desse perfil metabólico alterado. E aí, em cima da pessoa que está com essa dificuldade, é indicada, de repente, uma dieta com uma menor ingestão calórica, ou só mudando, de repente, o estilo de vida e a alimentação, ela já consegue contornar isso? A mudança do estilo de vida é muito importante, né? Principalmente a mulher investir em exercícios físicos de força para ela melhorar aí esse perfil da composição corporal, aumentar essa massa muscular. E uma dieta rica em proteína, e uma dieta, sim, reduzida um pouco em calorias, para que ela possa fazer a manutenção desse perfil de resistência à insulina. Então, investir em carboidratos mais complexos e... Que seriam? Dá um exemplo pra gente. Eu acho que é melhor a gente falar um pouco até de carga glicêmica quando a gente fala disso, de alimentos que tenham um perfil glicêmico mais baixo. E isso, com a ajuda de um profissional de nutrição, essa paciente ela vai ter todo esse suporte de quais são os alimentos que têm um índice glicêmico mais baixo para que ela evite esse pico de glicemia durante as refeições. Que aí pode acabar favorecendo aí esse aumento do peso. O ganho de peso. E o suplemento nessa fase? Ele é indicado suplementar nesse período para diminuir o sintoma? Com toda certeza. Muitas mulheres elas não conseguem fugir da reposição hormonal, né, que é indicada pelo médico, mas você investir em nutrientes é muito importante nessa fase. Então a gente tem que pensar, a gente tem que pensar, por exemplo, e qual é o perfil dessa mulher? Essa mulher ela tem dificuldade em ganhar peso? Essa mulher tem uma alteração na microbiota intestinal? Porque também é comum ter uma alteração na microbiota intestinal. Então eu vou investir, por exemplo, no probiótico. Outro fator importante é que as mulheres também com menopausa, elas também tendem a ter osteoporose, desenvolver quadros de osteoporose, doenças cardiovasculares. Então, o que eu preciso nutrir essa mulher para que ela evite a osteoporose, evite uma doença cardiovascular? Então, por exemplo, investir no ômega 3 para reduzir esse perfil anti-inflamatório, auxiliar na saúde cardiovascular também. Outro suplemento super indicado é a creatina, que auxilia na microbiota intestinal, auxilia também na manutenção da massa muscular, e até hoje tem se falado muito da creatina sobre o auxílio na cognição. Então, auxílio na cognição já nesse período que a gente sabe também que não só as mulheres, como os homens, quando começam a envelhecer, já vão tendo uma perda da cognição. Então, tem muitos suplementos aí para investir, para melhora. Inclusive, a gente precisa falar que é da qualidade de vida dessa mulher. Você falou da osteoporose, né? A osteoporose também a gente consegue tratar através da nutrição. Sim, só que a gente, quando pensa na osteoporose, a gente tem que pensar a longo prazo, né? Qual era o estilo de vida, quais eram os hábitos alimentares dessa mulher? Pessoa. Então, a gente pensar mesmo em reserva, né? Não adianta a gente chegar após os 45 anos, talvez, vamos supor que essa mulher tenha entrado nesse período de menopausa aos 45 anos, e ela começar a investir numa suplementação de cálcio, de vitamina D. Ela não vai conseguir retardar, né? Ela só vai conseguir fazer essa manutenção. Ela tinha que ter feito isso lá atrás. Exatamente, lá atrás. Por isso mesmo que é importante o quanto antes buscar tanto um auxílio médico, né? Já sabendo que essa fase vai chegar, todas nós, como também um atendimento nutricional. E você falou um pouquinho também da proteína, né? Qual a importância da proteína, especificamente no caso da mulher na menopausa? A proteína é um macronutriente. A gente tem que pensar que toda alimentação ela tem que ter essa composição, né, tanto de proteína como carboidratos, como de lipídios, as gorduras. Mas a proteína ela é muito importante para a manutenção da massa muscular. A massa muscular, hoje a gente fala, né, que ela protege nossos ossos. A massa muscular ela auxilia também a proteína, ela também auxilia
na manutenção óssea também. Então, ela é de extrema importância você investir, fazer uma dieta que ela seja um pouco mais aumentada em proteína e talvez reduzida um pouco mais em carboidrato, né? Pensar nessa composição nutricional dessa dieta. E sobre o colágeno de uso oral, né? A gente vê muito colágeno aí no mercado que promete melhora na pele, né, no cabelo, e que também são queixas da mulher na menopausa, né? De um ressecamento de pele, ressecamento no cabelo. Eles vão ajudar a melhorar esse aspecto que pode ficar mais... Olha, não tem muitos estudos que evidenciam que literalmente assim, o colágeno ele vai fazer aquele efeito, vai tornar aquela pele mais viçosa, né? Então, ele não tem muito efeito. Hoje, o colágeno é indicado, sim, até para as mulheres, por conta da questão da osteoporose, da osteopenia, dessas doenças ósseas. Ele é indicado para auxiliar na articulação, que seria o colágeno tipo 2, para auxiliar mais nessa manutenção, através de uma lubrificação da articulação. Normalmente, ele é em sachês, é tomado em sachês, Mas pode também encontrar em comprimidos. Mas esses que são mais voltados para a parte estética, digamos assim? Sim. Não tem esse efeito assim, então, né? Que seria o esperado. Exato, a expectativa versus a realidade. Então, Carol, qual seria a alimentação ideal para a mulher que está agora, pensando na mulher que está já na menopausa, que ela já iniciou esse processo da menopausa? A alimentação ideal a gente tem que pensar que é uma alimentação sempre individualizada. Então, a gente tem que pensar nos sintomas, né? Se essa mulher tem uma tendência a ter uma doença cardiovascular, então investir numa alimentação anti-inflamatória, com suplementação, né? Se essa mulher também tem tendência a ter osteoporose, ou já tem um quadro de osteoporose, então de histórico familiar, não? Histórico familiar também sempre é importante, a gente sabe que a genética também influencia, mas os fatores epigenéticos, os fatores ambientais, eles são muito mais predominantes. Então a gente investe também numa alimentação rica em cálcio, né, para ajudar, claro que não tem como fugir da suplementação, né? A mulher que, por exemplo, pode apresentar uma desbiose intestinal, uma alteração da microbiota intestinal, investir também em alimentos ricos em fibras, né? Pensar em investir também numa alimentação mais hiperproteica por conta da manutenção dessa massa muscular e da manutenção óssea também. Ingestão de água, segue aquela ingestão de água sempre, né, para a vida. Então, ingestão hídrica sempre de 2 litros para cima, né? Então, acho que no geral é isso. Buscar quais são os sinais e sintomas dessa mulher, já entender que é um perfil metabólico diferente, né? A gente já entra numa nova fase da mulher. Então, a gente tem sim que alterar a composição dessa dieta. Então, não pode ser uma dieta muito hipercalórica. A gente até brinca que quanto mais velha a gente fica, menos a gente pode comer, né? É triste, mas é verdade. E aí sempre, né, assim, o trivial, investir em frutas, né, ricas em antioxidantes, investir nas sementes também, porque as sementes, elas têm as sementes como, por exemplo, de girassol, sementes de abóbora, elas auxiliam muito nessa manutenção hormonal, então elas auxiliam na manutenção do estrogênio, então é muito importante a gente colocar mesmo, inserir dentro dessa alimentação. Muitas pessoas não têm o costume de fazer, né? Então, o uso de sementes tem sido muito indicado nessas dietas. Então, você indica para essa mulher uma sopa, indica para essa mulher uma salada e pede para ela salpicar ali aquelas sementes. Então, é fácil você introduzir dentro da dieta e aí passa a fazer parte já dessa rotina alimentar. Então, eu acho que, no geral, você procurar saber quais são os sintomas, entender qual é o perfil metabólico desse momento da mulher e investir em nutrientes. Ela precisa estar nutrida nesse momento, para ela reduzir qualquer sintoma da menopausa. Porque apesar de a gente ter lido ali que os sintomas atingem de 60% a 80% das mulheres, cada uma vai apresentar numa intensidade diferente. Cada indivíduo é diferente, né? Nós somos todos diferentes. Então, às vezes pode apresentar de uma maneira mais leve, que não gere tanto incômodo. Em outra mulher, aquele sintoma já vai ser mais forte, já vai gerar um transtorno maior. Tem a mulher também que pratica atividade física, a mulher que não pratica atividade física. Então, tem todos esses fatores também precisam estar associados, né? E qual a orientação que você daria aí para as mulheres que estão... Para todas nós, né? Que todas as mulheres vão entrar nesse período. Mais cedo ou mais tarde a gente vai iniciar o processo da menopausa, independente da idade que cada uma tenha aí iniciado, né? Menstruação, a gente vai entrar na menopausa. E aí qual a orientação que você dá, então? Eu acho que o importante é as mulheres entenderem o papel que a nutrição tem nessa fase. Em todas as fases da vida, na verdade, da mulher.
Mas a partir do momento que a mulher entende o papel da nutrição nessa fase, eu acho que pode ajudar, assim, quase 100% na redução desses sintomas e na melhoria da qualidade de vida. E claro que sempre buscar um profissional habilitado para que possa auxiliar nessa fase da vida. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Nós demos continuidade ao tema saúde da mulher, hoje falando sobre a menopausa. E eu tenho certeza que muitas mulheres foram ajudadas hoje com as explicações que você deu pra gente. Muito obrigada por estar aqui novamente no WeChat. E com certeza, as mulheres, quando elas entendem o papel da nutrição, no auxílio, né, de todas as melhoras desses sintomas da menopausa, com certeza elas conseguem atingir aí a qualidade de vida. Se você gostou da Carol e quer saber um pouco mais sobre o trabalho dela, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo para você poder conhecê-la um pouco melhor. E se tiver ficado qualquer dúvida sobre o assunto que a gente conversou hoje, deixa nos comentários que a Carol vai estar respondendo pessoalmente e tirando todas as dúvidas de vocês. E para você não perder nenhuma das nossas entrevistas, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like.